Fala galera, tudo bom? Aqui é o engenheiro Alan Dias da Carpinteria Estruturas de Madeira e eu deixo as boas-vindas para vocês aqui no nosso segundo webinar da série que a gente tem feito aí desde o ano passado. Esse daqui está um pouco atrasado, eu já tinha feito ele há algum tempo, mas eu estou refazendo, por isso que ainda está com o logo antigo e tudo mais, a gente já está um pouco mais evoluído. Mas eu precisava falar dessa obra, que é uma obra que nós fizemos junto com o estúdio MK27, que é a Micasa Volume C. É uma obra bem interessante que a gente tem aqui em São Paulo, né? Projetada aí pelo Márcio Kogan e toda a sua equipe, né? E também orquestrada aí pelo Márcio Tanaka, que é um dos arquitetos que trabalham aí, né, no estúdio MK27 do Márcio Kogan. Bom, como sempre, eu vou começar aqui falando da arquitetura, né? Mas antes vou descrever aqui o que vai acontecer nesse webinar e falar um pouco da Micasa. A Micasa Volume C, projetada pelo escritório de arquitetura Estúdio MK27 de Márcio Kogan, possui uma das mais singulares estruturas de madeira do Brasil até o momento. A ideia do arquiteto foi criar um espaço multiuso para exposições com vão livre de 15 metros e que lembraria uma luminária urbana, onde a madeira, em sua mais pura forma estrutural, já fosse a própria arquitetura. O grande desafio para nós foi projetar uma estrutura que atendesse à geometria imposta pela arquitetura, com seções de madeira trabalhando quase em seu limite estrutural, porém com uma harmonia arquitetônica. Esse estudo de caso que a gente está mostrando agora para vocês vai contemplar todo o processo do projeto, cálculo, produção e montagem de toda a estrutura, tá? Então, aqui eu estou mostrando uma foto, né, que é bem recente da estrutura da Micasa, né, como ficou pronta, né? Vocês podem ver que é um grande cubo, né, que lembra mesmo uma luminária moderna, né? Por cima, ela é revestida com essa placa de policarbonato translúcido e por baixo tem um revestimento de uma telha da Hunter Douglas que chama Mini Wave, que o Márcio gosta bastante de utilizar nos projetos como revestimento de alvenaria. E aqui a gente pode ver, por exemplo, o interior, né, de como ficou o projeto, que ficou bastante interessante. A gente criou aí uma estrutura que lembra, né, uma arquitetura mais oriental, né, japonesa, com alguns encaixes de madeira, né, uma estrutura bem leve, harmoniosa, e que a gente teve bastante troca de ideias com o Márcio Tanaka, que é o coordenador desse projeto. Inclusive é ele que está aí nessa foto numa forma um pouco mais desfocada. E aí a gente vai começar aqui contando como é que foi pensada a parte de arquitetura desse projeto, tá? É uma parte rápida que a gente vai passar aqui, porque, claro, quem poderia explicar muito melhor essa parte arquitetônica é o próprio Márcio Tanaka e a equipe do escritório do estúdio MK27. Então a gente tem aqui a planta, né, de locação de pilares, a implantação, né, é um grande galpão que serve de multiuso, né, o dono desse galpão é da loja Micasa, uma loja de móveis, né, aqui em São Paulo, que ele usa para fazer exposição de móveis novos, né? Às vezes ele dá algumas festas, monta um food truck lá dentro, pode ter shows, né? Shows de música, né? Na semana passada teve um show da Marina Lima, né? Para alguns convidados especiais. Então aqui é um galpãozão, né? Que é o terceiro, a terceira edificação da loja Micasa. E aqui nos fundos tem uma parte onde se faz a cozinha, né,
e os banheiros masculino e feminino ali na parte mais de cima, né? Então é um complexo, é composto pela o complexo Mikasa, né, é composto pela loja original, volume A, seu anexo, que foi também projetado pelo estúdio MK27 em 2007, volume B, e agora esse daqui é o volume C, né? A gente tem aqui uma elevação do projeto, tá? Então é basicamente um pé direito livre de 2 andares, né? Então tem mais ou menos aí uns 8 metros de altura total, né? E um pé direito livre aí de 7,5 metros, né? Então o programa flexível demanda um espaço que permite diversos usos. É uma loja, espaço expositivo e residência temporária de artistas convidados com um trailer, por exemplo, que pode ser instalado em seu interior. O resultado é uma planta quadrada de 15 por 15, pé direito de 7,5. A luminária central pendente da Noguchi pontua a simetria dupla do espaço e explora a sua dimensão vertical. Tá? Então, para a construção de um pavilhão leve, adotou-se o sistema estrutural de madeira, parte das investigações recentes do estúdio MK27, e adequado para uma obra limpa e rápida. Uma sucessão de pórticos de madeira laminada colada vence vãos de quase 15 metros. A cada 2 módulos, no plano superior, estão os tirantes de aço para contraventamento. Uma subestrutura sustenta a pele de fechamento e cria um intervalo entre o plano da fachada e os pilares. Essa distância reforça a leitura do ritmo e dos encaixes simples dos elementos de madeira, contrapondo-se à retidão da estrutura metálica do volume A, ao brutalismo do concreto aparente do volume B. O volume C flutua do chão delicadamente, como uma lanterna japonesa. O envelope é feito por folhas dobradas de 2 materiais diferentes: policarbonato translúcido na metade superior e chapa metálica branca na inferior. Durante o dia, as sombras das árvores do entorno são projetadas na fachada. E, bom, eu tô lendo esse texto aqui, que é a descrição do ArcDaily, né, que o Márcio fez para publicar, e explica um pouco de como é a arquitetura desse projeto, certo? Então, só para mostrar aqui um pouquinho mais, a gente tem do lado esquerdo aí, né, o volume B, lá aos fundos o volume A, e onde está escrito plot é o volume C, que é a projeção do terreno da Mikasa. Aqui, nessa segunda imagem, a gente mostra a implantação da estrutura de madeira. Tem um pequeno círculo aí mostrando a estrutura deformada. Eu vou mostrar mais pra frente como é que a gente fez o cálculo disso. E aqui nessa imagem a gente mostra por onde é que correm as tubulações de água pluvial, que sai lá do telhado e desce por trás de alguns pilares de madeira, e o caminho dos conduítes elétricos que saem do chão e sobem para a cobertura para alimentar as máquinas de ar-condicionado e de som, né? E elétrica, né? de toda o complexo, de todo o galpão. A cobertura, né, foi feita com uma manta TPO, tipo Alvitra, né? Ou Maxply. Tem vários fornecedores aqui no Brasil. Se eu não me engano, dessa obra foi Alvitra. E aqui a chuva cai sobre essa manta, ela é totalmente impermeável, né? Cai numas calhas assim na borda da casa, da Mikasa, e aí descem nesses tubos, nessas tubulações de água pluvial que estão mostrados aqui em azulzinho na foto da esquerda inferior. Aqui tem a sequência de montagem que a gente pensou, né? Então não foi exatamente assim que foi montado, isso aqui foi o estudo da arquitetura. Então são 8 pórticos, né, de madeira laminada colada, pilar e vigas duplas.
Aí a gente tem um travamento horizontal no pé direito do meio, né? Aí aqui está mostrando um pouco do envelopamento, né? O travamento, né? Isso aqui era o conceito inicial do projeto. Depois a gente mudou um pouco, mas não mudou tanto quanto o início, né? E aí aqui o envelopamento, que é o policarbonato no andar superior, digamos assim, e o mini wave da Hunter Douglas aí no andar inferior, fazendo aí o efeito de fechamento, né? Inferior e translúcido no superior. Aí, obviamente, depois disso tem uma cobertura, que nessa época a gente não sabia exatamente o que faria, mas acabou sendo feito com uma manta TPO. Aqui a gente consegue ver os primeiros renders que o pessoal do Márcio Kogan apresentou para o cliente e apresentou para a gente começar a fazer o estudo da estrutura, né? Então era uma estrutura um pouco mais limpa, né? Não tinha ainda essas treliças frontais e do fundo, né? Com os contraventamentos de aço, né? As placas de mini wave eram marrons, depois acabou fazendo branco. Então, isso aqui foi o primeiro render que a gente recebeu. E aqui o segundo render, que já é aquela ideia de ter um galpão com estrutura de madeira laminada colada, com as peças todas encaixadas uma na outra, né? E aí um food truck lá dentro, um trailer, né? Que poderia receber alguém aí para se hospedar temporariamente, né? Umas luminárias aí também para dar essa cara de galpão industrial, né? Achei bem interessante. Então a gente começou a trabalhar com esse tipo de render aqui. Aí a turma do escritório do Kogan também fez aí uma maquetinha, né? Para ter uma noção de volumetria, de como é que ia trabalhar os encaixes, né? Essa maquete já foi feita baseada no nosso estudo estrutural, então a gente já consegue ver aí os cabos de contraventamento, né, da estrutura, para deixar ela mais firme, né, quando bate um vento, né, e tudo mais. E aí fizeram essa maquete que tá lá no escritório do Márcio. Ela fez bastante sucesso, a gente gosta muito dessas fotos aqui da maquete. Certo? Aqui a vista superior. E agora a gente vai falar do cálculo estrutural, como é que a gente pensou nessa estrutura para trabalhar com os vãos todos que o Márcio queria, né? Vamos lá. Bom, mais uma vez a gente utilizou o software RFEM da Global para fazer a modelagem dessa estrutura, né? Uma estrutura que é composta por vigas simples, vigas duplas, todas encaixadas dentro do pilar, né? A gente considerou aí a base rotulada, né? Como mais ou menos deve ser considerado para a estrutura de madeira. Na real é uma base semi-rígida, mas no cálculo a gente coloca ela rotulada. Depois dá uma enrijecida para quando a gente insere os parafusos. E aí é a parte de refinamento do cálculo, né? Então aqui o primeiro estudo normalmente a gente faz rotulado. E aí a gente tem já aqui na frente da casa e no fundo da casa, da micasa, né? A gente tem uma treliça quase como uma viga Vierendel, porque a gente tem espaços vazios e tem um espaço xizado com um cabo de aço para trabalhar não só como contraventamento, mas também como estrutura, né? Porque é um cabo grosso que ele é regulável, né? A gente tem uma luva que estica esse cabo, então ele acaba dando maior rigidez para essa treliça aí da frente, que é o pior caso, na verdade, né? Aqui é uma foto que eu sempre gosto de mostrar, né, pro arquiteto, né, pros clientes, mostrando qual é o pior caso que pode acontecer também
na estrutura, que é a deformação, né, da estrutura com todas as cargas agindo, né. Então, nesse caso, a gente teve uma deformação aí de 4 centímetros, né, 3,96 centímetros, né, ou 39,6 milímetros, que é o que está escrito aí. É um dado importante sempre isso para a gente, porque a gente usa esse dado de deformação para fabricar as peças de madeira com contraflecha, tá? Então, a gente sabe que nessa configuração que o escritório da arquitetura queria, deu uma contraflecha de 4 centímetros no estado limite de serviço, né, que é o estado limite de deformação de estrutura. No estado limite último, a peça estava passando tranquilamente. Então, um dos truques que a gente faz é fazer a peça de madeira passar no estado limite de serviço, jogando uma contraflecha, né, para cima, para que ela possa deformar e ficar reta, tá? Então, esse é um dos truques que a gente pode usar aí no cálculo de estruturas de madeira, tá? Então, além disso, a gente também fez aqui um pequeno vídeo, né, mostrando, né, como a estrutura deforma, né? Inclusive, quando ela deforma, a gente percebeu que a treliça da frente, ela vem para frente, né? Ela embarriga, né, para frente. Então, é uma coisa que a gente tem que sempre prever como é que a gente vai travar e tudo mais, tá? Então, esse aqui é um pequeno vídeo que a gente fez aí para mostrar. E aí, aqui, a gente tem um detalhe muito importante dessa estrutura, tá? O pessoal da arquitetura queria fazer com que a estrutura vencesse o vão de 15 metros com uma peça de 50 centímetros de altura, porque para a arquitetura era o tamanho proporcional que eles gostariam que fosse, né, a peça, baseado no tamanho das outras peças da arquitetura, né? No cálculo, a gente percebeu que com todas as cargas que tinham sobre a cobertura, ia dar uma deformação muito além do que a gente estava prevendo. Então, para a gente manter a arquitetura e fazer uma peça que funcionasse com 50 centímetros de altura, o que a gente fez? A gente criou uma viga dupla de madeira com cabo de aço dentro, né, maciço, funcionando como uma proteção nessa viga, né? Então, nós criamos uma viga dupla protendida. Então, dentro da viga de madeira dupla, né, que tem um cabo de aço que a gente esticou, e aí, dando tração nesse cabo, a gente faz com que a viga de madeira trabalhe a compressão e fique mais forte e mais estável, né? Eu vou mostrar mais para frente como que a gente fez essa proteção na viga de madeira. Então, é uma viga dupla de madeira protendida, tá? Mais ou menos assim, olha aí. Aqui a gente tem os 15 metros de vão livre, a viga dupla trabalhando, né, vencendo o vão aí de 15 metros. E dentro, né, nessa linha vermelha, vocês podem ver qual é o caminho que o tirante dentro da madeira fez para que a gente pudesse transformar, né, essa viga meio que numa viga vagonada, né, com um vagão interno. E aí a gente estica esse cabo, o cabo dá tração e puxa a viga para cima, fazendo com que a gente tenha uma estrutura que a gente consegue controlar, né, quanto ela sobe, quanto ela desce, por causa do cabo tensionado que tem dentro dela. Então, esse recurso a gente também usou nas treliças frontais, laterais, para ajustar o esquadro da madeira, né, e as tensões que ela estava recebendo, né, na estrutura, né? Então não é uma estrutura de madeira pura, né? Ela tem também cabos de aço, né, trabalhando aí tensionados para que ela possa ser uma estrutura mista de aço com madeira e trabalhe bem nessa estrutura, ok? Então, depois que o cálculo estrutural foi feito,
a gente partiu para modelagem, né? Mais uma vez a gente usou um software que a gente usa aqui no escritório, que é o CADWork. Então, depois de tudo calculado, né, todas as seções definidas, a gente vai para a modelagem 3D. Nesse caso, a gente usou o CADWork, né? Então, o CADWork dá esses desenhos interessantes aqui, que já é com todos os parafusos, né? Todos os cabos, todas as ligações, né? As cantoneiras de ligação. Então já tem todo o detalhamento aqui modelado, certo? Então aqui mais uma imagem, a base de pilar lá com os parafusinhos. Depois a gente foi afinando, né, os detalhes de encaixe, onde é que ia chapa, onde é que ia parafuso autobrocante, né, e os parafusos autoatarrajantes, como é que ia ser o detalhe das ligações. Então, quando eu mostrar o projeto para vocês, vocês vão ver que não é tão simples quanto a estrutura pareceu no final, né? Olha aqui, nessa foto a gente já tem até o cabo, o conduíte de elétrica que vai subir lá para a cobertura para fazer a ligação elétrica lá pro ar-condicionado e para os elementos, né, que funcionam com energia elétrica nesse grande galpão, tá? Então a gente teve que pensar até nisso, o espaçamento das vigas duplas para que esses conduítes pudessem passar livremente aí nessa estrutura. Também dá para ver nessa foto, né, nesse desenho, o cabo de proteção que tem dentro da viga dupla, que está lá na cobertura para segurar todo o equipamento que tem lá em cima, né? Então aqui uma vista 3D da frente da casa, da Micasa, e tá sem os cabos de aço de contraventamento aqui nesse desenho, né? Aqui a gente vê já um corte feito no CADWork que até mostra um pedacinho do cabo de proteção lá em cima, tá? Aqui dá para ver também o cabo lá dentro, né? Então é uma estrutura mista, como eu disse, que trabalha com aço e madeira ao mesmo tempo. Dali a gente vai para o projeto executivo, que é o projeto que a gente usa para fazer a montagem e que manda para a produção das peças, né? Então, nosso projeto basicamente começa com uma folha de rosto, com todas as vistas e imagens da estrutura funcionando, né? Como é que ela vai ficar no final, para que a turma que vai montar siga, né? Tem um 3D na obra, assim, fácil de ver. Aqui, nessa folha, a gente tem a planta de locação de pilares, já com as cargas de cada pilar, para passar aí para a turma do cálculo estrutural de fundações, né? É um pilar aí de 27 por 27 de seção, né? Tá aí a cada 1,95 m, quase 2 metros, né? Então, um total de 13,65 m de largura e 12,25 m de comprimento, né? Do lado direito a gente vê a planta do primeiro travamento, que é onde tem o primeiro pé direito, né? Os encaixes das vigas duplas do primeiro pé direito. E aqui embaixo um detalhe típico da base de pilar, que faz com que a estrutura fique exatamente 2,5 cm afastada do chão. Aqui a gente pode ver a planta do segundo travamento, que é o travamento já da cobertura, então já mostra aí as vigas em verde, né, duplas, né, de 10 por 50, e as vigas em amarelo aí de 10 por 30, que foram as vigas duplas da cobertura, né. Então, a gente costuma pintar as peças de madeira da mesma seção com cores iguais. Assim, na obra o pessoal tem até mais facilidade de encontrar essas peças na pilha lá, né? Quando eles vão pegar as peças para fazer a montagem. Além da etiquetagem, né, também. Aqui embaixo a gente tem o detalhe de fixação das vigas de cobertura superior com as vigas principais. Nada mais é do que uma barra roscada que passa de cima para baixo, e a gente coloca uma porca e uma arruela e aperta, então
elas têm uma ligação só com barra. E aqui nos detalhes 19 e 20 a gente vê o detalhamento da calha lateral, que é onde cai a água, e aí faz a captação num duto coletor e desce por trás do pilar, né? Aqui já é um corte típico dos eixos A e H, então a gente pode ver nesse corte os pilares em vermelho, o travamento, né, da frente e do fundo da casa em amarelo, né, em um marrom mais escuro aí, os montantes da treliça. Então vejam bem que forma mesmo uma treliça quase viga Vierendel, né, com cabos de aço aí que tracionam essa peça e fazem com que ela fique no lugar exatamente, né? Na cobertura vocês podem ver em vermelho também um elemento que a gente chama de cunha, que a gente simplesmente corta uma peça de madeira em forma triangular para dar o caimento de 2% que a manta TPO pede, para que ela não fique empoçando no meio da construção e escorra lá para a calha lateral, tá? Então aqui na lateral também do desenho a gente vê o detalhe 16 e 17, que são os detalhes de fixação das vigas amarelinhas aí, junto com os montantes e os cabos de contraventamento. Aqui já é o corte típico dos eixos B a G, que é onde mostra o meio, né, do galpão, mostrando aí as vigas aí de 12 metros e 25, as verdinhas, né, de 10 por 50, é a viga vagonada essa daí, né. E aqui do lado direito a gente também mostra os detalhes de fixação das ferragens com os pilares. Tá? Aqui é um corte da lateral do galpão, onde mostra os pilares a cada 1,95 m, né, fazendo a sequência de pórticos. E aí mostra também um detalhe típico aí, né, das vigas duplas, elas encaixando dentro do pilar, né, para fazer como se fosse uma seção única, né? Então a gente criou esse pilar de 27 por 27 para poder realmente encaixar as vigas de 10 centímetros, uma de cada lado, sobra só 7 centímetros no meio do pilar na hora que a gente faz o encaixe. Então isso a gente percebeu, por exemplo, que o pilar perdia muita seção, né, e poderia comprometer a estrutura, porque era bem na emenda, né, nesse detalhe 14 tem quatro peças comendo uma parte do pilar, e aí ia ficar um toquinho de nada, poderia quebrar. Então parece, né, no final que tem um encaixe, mas no fundo lá dentro tem uma chapa metálica que transmite todo o esforço do pilar de cima para o pilar de baixo, e aí reforça essa seção da madeira que perdeu bastante por causa dos encaixes. Aqui a gente vê também um corte da cobertura no outro sentido, mostrando do eixo 2 a 5, onde mostra em cinza ali uma placa de painel wall que a gente usou como forro, né, e base para as cunhas de caimento da manta TPO. E aqui a gente mostra o detalhe dos montantes da fachada, que é onde foi parafusado o policarbonato alveolar. Então aqui também a gente vê o detalhe da fachada, né, com esses montantes em azul, a cada 2,45 m, por exemplo, que foi fixado o policarbonato alveolar, dando aquele efeito de translúcido no galpão. Bom, aqui a gente mostra a fachada lateral, né, mostrando aí em azul onde é que se prende o policarbonato alveolar. Já nessa folha é a folha de ferragens, né, onde a gente mostra a ferragem de base, né. Nesse caso a gente tem um espaçamento
da fundação e tem uma chapa de 1 polegada de base, que é mais ou menos 2,5 centímetros, né, que é que o pilar ficou acima do piso de concreto acabado, tá? Então foram poucas ferragens que foi utilizada nessa obra, mas todas elas muito eficientes para poder fazer com que a estrutura de madeira e o aço trabalhassem juntos aí, né? E aqui a gente tem um detalhe mais claro de como foi feito a proteção nessa viga, como se fosse uma viga vagonada com vagão embutido, né? Então a gente tem ali na esquerda e na direita a chapa onde a gente faz o aperto da rosca, da barra, e aí ela tem esse ângulo para trabalhar dentro da viga dupla. Na hora que a gente traciona, ele empurra a viga para cima, né? E aqui embaixo a gente tem os detalhes. Bom, aí a gente parte para montagem da estrutura, tá? Então essa é uma obra que a gente fez a fabricação das vigas laminadas coladas numa fábrica de laminados colados aqui em São Paulo. A gente fez o transporte num sábado de manhã, porque as peças eram bem compridas, então a gente teve que interditar a rua e por algumas horas só, né, para poder trazer essas peças para esse local aqui da obra, que fica na Avenida Atlântico com a Estados Unidos. Então é um lugar assim que durante a semana é muito movimentado, tem restrição de circulação de caminhão e tudo mais. Então a gente pediu para a CET fechar a rua para a gente poder descarregar as peças na obra, que também era um terreno bem pequeno, então assim foi bem complicado, mas a gente conseguiu, né? Bom, essa primeira foto que a gente está mostrando é a parte de fundação. Então a gente tem aqui a chapa de base fixada, né, concretada aí junto com a fundação. Então nessa etapa a gente alinha tudo a laser, né, para que a gente tenha o alinhamento perfeito, porque se a gente erra nessa etapa a gente tem que ficar ajustando as peças depois, porque como a madeira vem milimetricamente cortada no tamanho exato, se não está alinhado a gente acaba tendo problemas de montagem. Então para mim é uma parte crucial da obra que precisa estar perfeitamente alinhada. Então junto com a construtora, né, nessa obra foi a construtora Ali, uma construtora daqui de São Paulo. A gente trabalhou junto com eles para que tudo ficasse perfeito na montagem dessas bases metálicas. Bom, depois de algum tempo, né, que as bases estavam instaladas, o pessoal da Ali, da construtora, fez a laje e o contrapiso para que a gente pudesse finalmente entrar com a estrutura de madeira, tá? Então a primeira coisa que a gente instalou foram os pilares. Aqui a gente pode ver, né, a base mais embaixo da estrutura fixada na fundação. Depois foi preenchido com cimento, né, com concreto até chegar na base de baixo, aquela chapa de 1 polegada para poder fazer o piso acabado, mas a base metálica está concretada direto na fundação. Nesse caso a gente usou uma chapa lisa, né, como vocês viram no slide anterior, para que a gente pudesse usar esses 9 parafusos autobrocantes da Rotoblas, que eles funcionam da seguinte maneira: na ponta deles é como se fosse uma ponta de vidia e depois tem rosca. Então a gente fura a madeira e ele mesmo já fura a chapa de aço e fica lá dentro. Então ele faz o próprio furo. Assim não tem como errar, né, onde está o furo, e fica muito firme essa ligação. Então são 9 parafusinhos aí da Rotoblas que a gente usou na base do pilar da Mikasa. Logo depois que a gente montou os pilares, a gente entrou com as vigas duplas e com a chapa de ligação do pilar inferior com o pilar superior, né? Quem olha a Mikasa parece que é tudo encaixado e é um pilar só, mas não, são 2 pilares.
Então aqui a gente tem uma foto mostrando o travamento do primeiro nível, né, do primeiro pé direito, com as chapas de ligação aí para receber os pilares do segundo pavimento, né, do segundo pé direito. Então aqui mais uma foto. Sempre a gente tem que travar a estrutura com essas tábuas, né, provisórias, para que ela não saia do prumo, porque é uma estrutura bastante leve. Então qualquer coisa que bata na estrutura ela pode sair do alinhamento, então a gente procura usar, né? Aqui a gente tem uma foto do detalhe da ferragem. Então é uma faca dupla, e na própria ferragem já encaixa no pilar inferior e já sai uma lingueta para fixar o contraventamento aí na lateral. Aqui a gente já entrou com os pilares do andar superior, e aí a gente já subiu no meia altura, na meia altura, né, as vigas duplas que vão fazer a parte da cobertura. Tá? Então tá nessa fase. A gente não tinha, por exemplo, como colocar um guindaste nessa obra, porque era um terreno muito, muito pequeno. Não tinha local para a gente patolar um munk nem um guindaste, e nem na rua dava para ficar. Então a gente teve que montar isso tudo no andaime e na talha, tá? Não deu para colocar guindaste nem munk nessa obra. Então aqui a gente já montou, né, o primeiro travamento. Então vocês veem aí o pilar de baixo, tem uma chapa de ligação unindo o pilar de baixo com o pilar de cima, com essas vigas duplas de baixo com as vigas duplas de cima. Tá? Então é um nó bem rígido de aço dentro da madeira. Quem olha parece que é só um encaixe de madeira, mas não é, tá? Então tem toda uma tecnologia, tem toda uma engenharia aí que a gente pensou por trás disso, tá? E aí quem vê também vê só esses parafusões aí, que são apenas barras roscadas passantes com porca e arruela de 5/8. Aqui a gente vê um detalhe do encaixe do montante da treliça, também uma viga dupla, e aí um montante de 12x12 que encaixa para poder pegar o pedacinho de viga que vai segurar o policarbonato. Então tá mostrando aí nessa foto, tudo com um pequeno encaixe para parecer que é tudo encaixado. Aqui a gente já vê a lateral, né, com as vigas duplas lá da cobertura sendo montadas. Então já está aí na quarta viga dupla sendo montada, né? A gente vê aí também toda a estrutura travada com madeiras provisórias também para manter o prumo e o alinhamento, né? E o esquadro também da estrutura. Aqui a gente também vê uma foto que eu tirei aí da laje da cozinha, né? Que a cozinha de alvenaria já estava pronta, então dava para subir, tirar, e tirei essa foto lá, mostrando já a estrutura tomando forma, né? Então a gente já tem aí o piso de concreto pronto para a gente poder trabalhar em cima. A gente já tem os pilares inferiores e superiores prontos, né? Já tem o travamento lá externo pronto, e aí estava numa fase da obra montando as vigas duplas da cobertura. Aqui também já está com mais outras vigas montadas e as grandes torres de andaime sempre subindo, tudo isso na talha, né? Porque não tinha como patolar um guindaste aí, nem um munk, não tinha jeito. Aqui as vigas duplas já estavam todas montadas e a gente estava começando a montar a última viga dupla, que são as vigas de 10x30 que iam segurar as placas de painel wall da cobertura. Nessa foto também é interessante ver como a gente tinha que se virar com tanta torre de andaime, né? E com a obra correndo solto por baixo, o pessoal fazendo todas as ligações aí de hidráulica, de elétrica, ao mesmo tempo com que a gente estava montando a estrutura de madeira. Nessa fase da obra a gente já fez a montagem das placas de painel wall, né? A gente usou uma placa de painel wall de 40 mm,
né, parafusadas na estrutura, e ela tem a estrutura dela invertida, na verdade, né? Ela apoia nessas vigas duplas e a gente criou por cima dela uma ranhura também de madeira para vencer o vão. Vou mostrar numa próxima foto. E também a gente já fez aí nessa foto, por exemplo, os furos do ar-condicionado e das caixas de som, né? Sempre aí travada pelas madeirinhas provisórias. Nessa fase ainda a gente não tinha instalado os cabos de proteção na viga dupla, né? Então elas estavam aí só com uma mão francesa escorando aí provisoriamente. Essas são as ferragens que a gente fabricou para fazer a proteção. Então era o dia que elas estavam chegando na obra aqui. E aqui a gente tem a peça final, onde tem aí 2, 4, 6, 8 parafusos da Rotoblast também, autoatarrachantes, para segurar toda a tensão que a gente iria aplicar no cabo que entra aqui dentro desse buraco maior, e aí a gente aperta. Então, depois de instalado, fica assim. Tem essa peça trabalhando por cima, com os parafusos na própria madeira, e um cabo de aço, né, seria uma barra de aço, na verdade, uma barra maciça com a ponta de rosca, onde a gente aplicava o torque e aí puxava a viga de madeira para cima, tá? Então esse é o grande pulo do gato aí desse projeto. Então aí tá a turma instalando os cabos de proteção, né, para fazer a viga vagonada de madeira dupla, né, com vagão interno. E aí tá a estrutura montada com as primeiras luminárias que o Márcio e o Estúdio de Arquitetura tinham projetado. Acabaram não ficando essas luminárias. Esse era um teste da elétrica que estava sendo feito nesse dia, mas a estrutura já estava completamente montada, né? Já tinha sido aí instalado o policarbonato e as alvenarias inferiores já estavam prontas. Então isso tudo aconteceu tudo ao mesmo tempo, assim, né? Foi uma obra bem complexa e de se lidar com todas as equipes ao mesmo tempo trabalhando. Aqui é uma vista lá da cobertura. Vocês podem ver aqui as placas de painel wall já instaladas. A gente criou as cunhas, que é cortar a madeira em triângulo para que ela dê o caimento, né? A gente fez essa ranhura no outro sentido para travar as cunhas e para estruturar o painel wall, porque normalmente o painel wall tem que ser apoiado a cada 60 centímetros, então a gente colocou essas cunhas, esses travamentos superiores para o painel wall trabalhar pendurado também, além de apoiado nas vigas da estrutura. Então são efeitos que a gente foi trabalhando junto com a arquitetura para deixar a estrutura embaixo o mais limpa e mais limpa possível, né? Para dar a base da alvitra, a gente usou essas placas de compensado naval, né, que a gente parafusou nessa estrutura secundária e que pode ser furada, né, tanto que a gente pode ver aqui os conduítes passando, né, elas não são estruturais, é só para dar o caimento da cobertura e para dar travamento no painel wall. E aí depois das placas de compensado naval instaladas, vem o pessoal da manta TPO esticando a manta e colando elas sobre as placas de compensado. O pessoal da estrutura metálica também estava trabalhando aí, montando também a área técnica onde ia ser colocado todas as máquinas de ar-condicionado, né? Então tinha toda essa carga aí em cima da cobertura que quem olha nem imagina que tem isso lá em cima, né? Aí depois da manta instalada, o pessoal instalou essas grelhas de aço galvanizado para que as pessoas pudessem circular lá em cima na cobertura sem danificar a manta, e ao mesmo tempo ela é permeável, né? Então aí a gente vê uma foto aí de cima da área técnica, né? Onde fica as condensadoras, onde fica toda a parte técnica do galpão aí da Mikasa. E dá para ver também aí a grelha para se caminhar lá na cobertura, né? E para filtrar também
em relação à folha, à sujeira, para não ficar entupindo os canos aí de caimento, né, de água pluvial. Então aqui nessa fase a gente já fez a proteção nas vigas, então a gente estava ajustando os níveis das peças e já tinha instalado também todas as grelhas aí do ar-condicionado no painel wall, né? A gente também que fez essa instalação. Para finalizar, eu vou mostrar para vocês aqui algumas fotos, né? E alguns dados dessa construção que é o galpão da Mikasa, tá? Então, de área tem 210 metros quadrados, 8 metros de altura total. Ela tem 14 por 15 metros acabada. Foram utilizados 33 metros cúbicos de madeira laminada colada, glulam. E o tempo que uma floresta leva para produzir 33 metros cúbicos de madeira é apenas 10 segundos. Então, em 10 segundos, as florestas brasileiras produziram o volume de madeira suficiente para se construir um galpão como esse. O CO2 sequestrado pela madeira são 33 toneladas. E a emissão de CO2 evitada são 12 toneladas de CO2. Por que a gente fala emissão de CO2 evitada? Porque se a gente não construísse essa obra com madeira, ou ela ia ser construída com aço, ou ia ser construída com concreto. E se a gente construísse com aço e concreto, a gente ia emitir pelo menos 12 toneladas de CO2 por causa da produção desses dois materiais. Então, a gente bota na conta também que nós fizemos um bem ao meio ambiente de construir com madeira e usar menos concreto e menos aço. Então, dá um total positivo de 42 toneladas de CO2 sequestrada pela madeira nessa obra. Isso equivale a 10 carros tirados da rua, né? Rodando, né, por um ano, ou equivale à energia que uma casa de uma residência unifamiliar gasta por 5 anos. Então, é uma obra que é bastante sustentável por ter usado madeira, e isso faz com que a gente ganhe muitos pontos com a natureza, né? E aqui a gente tem as fotos maravilhosas, né, feito pelo Fernando Guerra, né, que é um fotógrafo espetacular e que trabalha sempre com o escritório do Márcio Kogan, lá o estúdio MK27, e a gente pode conferir algumas delas, né, por aqui nesse webinar. Então essa é a foto da luminária urbana. A gente tem aqui mais uma foto, né, mostrando aí que a gente não tem mais aqueles pendurais de luminárias originais do projeto, tem apenas uma luminária central circular em globo aí. E se vocês perceberem também, todas as vigas estão iluminadas. Quando você acende, né, a luz, a viga ilumina. Isso porque tem uma fita de LED em todas as vigas duplas, que são essas vigas protendidas lá em cima, que acendem a viga e aí ilumina todo o galpão. Aqui mais uma foto mostrando também como a viga está exatamente, perfeitamente reta, né, sem contraflecha nenhuma, e mostrando elas acesas, né. Aqui a gente tem mais um detalhe mostrando, dá para ver nessa foto da esquerda, por exemplo, que o pilar não toca o chão, tem uma luminária bem na ponta dele ali iluminando o pilar. Então a ideia de iluminação desse galpão é basicamente iluminar a estrutura, né? Tem sempre um foco de luz no pilar e tem as fitas de LED nas vigas duplas lá da cobertura. Aqui o contraste do jardim de pedra com a entrada do galpão industrial. Para mim, particularmente, é uma tendência mundial essa cara industrial, acho bem bacana. Aqui uma foto da entrada, né, da grande garagem, né, que onde entram os trailers, os food trucks aí para poder tomar o espaço do galpão. Nesse caso estão com os móveis da exposição. Aqui mais uma foto da entrada, tem uma escadaria que faz com que
você tem acesso, né, a entrada aí do galpão. E aqui uns pormenores do projeto. Tem aqui o detalhe, né, mostrando à esquerda aí o detalhe dos encaixes, aquele encaixe que tem uma chapa dentro, né, e no final só mostra os parafusos, mostra bem o cabo de aço, né, fazendo aí o contraventamento da estrutura. Aqui na esquerda a gente já vê, por exemplo, o cabo, né, o conduíte de cobre de elétrica que passa por trás do pilar e sobe até a cobertura abastece aí, né, os LEDs que estão iluminando a cobertura, as fitas de LED que estão iluminando aí a estrutura. Né, aqui mais um detalhe do conduíte, né, à esquerda. À direita a gente vê também o encaixe do montante com a viga dupla superior. Então todas as minúcias do projeto, né, que nós desenvolvemos junto com o escritório do Márcio, começa a se perceber se você para olhar, né, a estrutura assim minuciosamente, né? Então a gente consegue ver todos os detalhes incríveis aí. Bom, aí a gente utilizou esse stain à base de água, que é um branco lavado, que foi uma cor que a gente criou aí para o escritório do Kogan. Então a gente fez o que? Pegou um stain transparente, natural, e colocou alguns pingos de um pigmento branco para que ele pudesse ficar com a madeira levemente esbranquiçada, né, e tirar um pouco do amarelo e esverdeado que tem o pinus tratado, tá? Então, nessas fotos a gente pode ver bem também um outro encaixe que a gente fez aí com pilares, né, e as vigas duplas passando, nessas fotos aí maravilhosas. E aqui a gente já começa a perceber a luminária sendo acesa à noite, né? A gente tem aí todas as luzes acesas por fora e por dentro, então já cria esse efeito de luminária urbana. Aqui uma vista de cima, né, uma foto provavelmente que o Fernando Guerra fez de drone. A gente vê aí como a Mikasa se ilumina à noite, e lá em cima a gente pode ver também as condensadoras de ar-condicionado e a caixa central, onde ficam aí toda a área técnica desse grande galpão, certo? Já aqui a gente tem umas fotos mais recentes, que eu retirei lá do site da própria Mikasa, mostrando algumas exposições de móveis que foram feitos lá ultimamente. Aqui mais uma foto, mostrando o galpão, como ele pode ser utilizado, como ele é multiuso, né? Pode-se criar diversos ambientes lá dentro, muito interessantes. Aqui mais uma foto. E agora eu vou deixar para vocês aí um time-lapse da estrutura, da montagem da estrutura, para vocês verem como é que foi feita.
Eu deixo para vocês aqui o meu muito obrigado por estarem aqui assistindo mais um webinar da Carpinteria e Estruturas de Madeira. Se vocês têm alguma dúvida, deixe o seu comentário aí embaixo que você será prontamente respondido. E não esqueça de compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos e dar like no nosso canal. Muito obrigado e até a próxima.